Vamos lá. O tema dessa noite é pare de se culpar, porque nem tudo é sobre punição. Na questão 1002 do livro dos Espíritos, tem uma pergunta: o que deve fazer aquele que, no último momento, na hora da morte, reconhece as suas faltas, mas não tem tempo para repará-las? E aí ele diz: é suficiente arrepender-se nesse caso? E os espíritos respondem: o arrependimento apressa a sua reabilitação, mas não o absorve. E aí ele completa dizendo: não tem ele o futuro pela frente, que jamais se lhe fecha? Então, nós temos um futuro. Ao nos arrependermos, só vamos apressar a reabilitação. Não vai nos absorver. Mas nós temos todo o tempo, não é, que Deus nos deu para que a gente possa, né, reabilitar, nos melhorarmos. Então, qual o primeiro passo para a nossa melhoria, nesse caso, é nos arrependermos? Mas é como diz aí nessa questão que Kardec perguntou no Livro dos Espíritos. É o primeiro passo a gente se arrepender. Mas isso, o fato da gente se arrepender, não vai apagar automaticamente as consequências do erro. Vai acelerar a reabilitação moral. Ou seja, né, a gente vai procurar se corrigir, reparar. Jean-Jacques Rousseau, ele não conheceu sua mãe. A mãe dele teve complicações no parto e faleceu logo após seu nascimento. Quando ele completou 10 anos de idade, o seu pai se envolveu em discussão com pessoas importantes da cidade. E ele ficou com receio de represálias por serem pessoas importantes, fugiu e deixou o filho com o tio para ser educado. E esse fato dele não ter conhecido a mãe dele marcou-o profundamente. Ele se tornou compositor autodidata, teórico político, filósofo e escritor. E um de seus escritos de maior sucesso chama-se Emílio, ou da Educação. Nesta obra, ele criou um personagem fictício de nome Emílio, e aí ele vai contando ao leitor a forma como ele educa este personagem. E qual é o objetivo de Emílio, desta obra dele? É formar um homem livre e o verdadeiro amor pelas crianças. Então, essa obra hoje, ela é vista como uma referência obrigatória para todos os educadores, para os pais e professores. Mas também é uma lição de vida. Só que Rousseau,
Teve 5 filhos e abandonou a todos em orfanatos. Aí, no prefácio dessa obra que ele fez, Emílio, ele comenta o seguinte: como levar a sério um livro sobre a educação, escrito por um homem que abandonou os 5 filhos. Ele é um daqueles homens, né, que acham que não há covardia pior do que o abandono dos filhos que se teve o prazer de fazer. Então ele escreveu nessa obra, Emílio: um pai, quando gera e sustenta filhos, só realiza com isso um terço de sua tarefa. Um terço, quando gera e sustenta filhos. Né? Então, quem não pode cumprir os deveres de pai, não tem direito de tornar-se pai. Não existe pobreza, não existe trabalho nem respeito humanos que os dispense de sustentar seus filhos e de educá-los ele próprio. Aí ele diz mais: para quem quer que tenha estranhas. Então ele diz mais: para quem quer que tenha entranhas e desdém tão santos deveres, prevejo que por muito tempo derramará por sua culpa lágrimas amargas e jamais se consolará disso. E foi justamente por sentir-se culpado por ter abandonado os filhos no orfanato que ele escreveu esse livro, Emílio. Então, esse livro tem muitos a nos ensinar. Porque, embora ele não tenha colocado em prática, ele teve toda a oportunidade de se arrepender sinceramente e buscar reparação. E ele ainda afirmou: não escrevo para desculpar meus erros, mas para impedir meus leitores de os imitar. Então, uma obra desse teor tão importante, né, foi escrita após ele ficar diante com a própria consciência dele. Então, ele é o avô espiritual de Kardec nas questões da educação. Porque o codificador da doutrina espírita, Kardec, assim como Pestalozzi, eram pedagogos. Então, essa obra, Emílio, foi muito importante para todos os três e para tantos outros. Ele até tentou resgatar os seus filhos dos orfanatos, mas não teve sucesso. Portanto, de seu arrependimento e expiação, vemos surgir a busca pela reparação. Ele se arrependeu, né, expiou e buscou reparar. Mas ele não pôde reparar diretamente aos prejudicados, já que ele não pôde resgatar os filhos. Mas ele pôde beneficiar todos aqueles que beberam nas fontes de suas ideias renovadoras. Então, existe um escritor, Catulo, da Paixão Cearense, que em seu poema A Dor e a Alegria,
Ele afirma que a dor é como um relâmpago, que no escuro assusta a gente, mas ilumina os caminhos. E Rousseau ele só foi aprender o verdadeiro sentido dessa frase, ele já aprendeu 300 anos antes dela ser pronunciada por Catulo. Porque ele não ficou estagnado na dor, no susto da dor. Ele abriu os olhos, não é? Pôde, no momento em que a dor clareava os seus caminhos. Aí eu trago aqui também outra história, ainda mais antiga, que fala sobre Maria de Magdala. Ela carregava em seu psiquismo, né, na mente, nos pensamentos, a presença de 7 demônios. E foi curada por Jesus. Hoje nós sabemos que esses demônios eram, na verdade, espíritos ainda ignorantes, voltados temporariamente ao mal. E que eles, sobre essa imposição moral do mestre, se afastaram de Maria. E aí eles não voltaram mais a importuná-la devido aos méritos que ela acumulou através de sua reforma íntima. Humberto de Campos, no livro Boa Nova, ele nos conta a história do encontro entre Maria e Jesus, onde ela, curvada pelo peso de sua culpa, carregando no íntimo muitas dores. Essas dores nascidas do remorso constante. Ela abre então seu coração atormentado. E Jesus, o grande sábio, ele aponta novos caminhos. Ame Maria, ame muito. Ame os filhos de outras mães. Escolha a porta estreita e nada de acusações. Ele apenas fez um pedido, que amasse muito, sem nada esperar de volta. Então, após a crucificação de Jesus, ela quis seguir os discípulos na divulgação da Boa Nova, que eles se espalharam, foram divulgar a Boa Nova, mas aqueles homens ainda cheios de preconceito, não quiseram a sua companhia. E ela ficou lá às margens do Tiberíades, em lágrimas, cheias de saudade e dor. Aí foi quando ela viu chegar à cidade diversos leprosos. Eles procuravam Jesus. Não sabia ainda que ele já não pertencia àquele mundo. Eles queriam ouvir sua voz, seus ensinamentos, e quem sabe conseguir a tão almejada cura. Mas Maria, ela não hesitou. Ela buscou em todas as tardes e passou a divulgar os ensinamentos que ela tinha aprendido com Jesus. Mas não deixaram aquelas pessoas, elas foram expulsas de Cafarnaum. E ela, no melhor do seu sentimento, acompanhou-os para longe dali. E foi cuidar dos doentes, amparando-os, tentando minimizar suas dores, sua fome, sua tristeza. Depois de algum tempo, percebeu manchas róseas em sua pele. Estava com hanseníase também. E aí, quando ela sentiu que o final se abeirava, decidiu procurar pela mãe de Jesus, Maria, e por João. Maria estava com João, seus amigos diletos.
Então ela seguiu para Éfeso, mas não conseguiu entrar na cidade. Caiu pouco antes de sua entrada. Logo que ela desencarnou, viu-se novamente às margens do mar da Galileia. Estava encostada em uma grande árvore. E ao longe, quem se aproxima de braços abertos? Jesus. E diz-lhe: Maria, já passaste a porta estreita. Amaste muito. Vem, eu te espero aqui. Então são duas histórias maravilhosas que possuem pontos em comum. Porque tanto Rousseau quanto Maria saíram do processo de remorso, arrependeram-se verdadeiramente e optaram pela reparação. Ela, porque bebeu nas fontes da verdade, diretamente com Jesus. O que foi que ele recomendou? Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Foi isso que ocorreu com Maria. Ela libertou-se do remorso e pôde seguir em frente. E Rousseau, ele rompeu as amarras dos dogmas e se mostrou muitas vezes um protestante rebelado, desconfiado das interpretações que os eclesiásticos faziam sobre os evangelhos. Ele dizia sempre: quantos homens entre mim e Deus? Quer dizer, para quê, né? Não era necessário. Quantos homens entre mim e Deus, se eu posso falar com Deus diretamente? E isso atraía a ira tanto de católicos como de protestantes. Aí nós vemos aí nessa história de Maria de Magdala quanto de Rousseau, que os dois, eles procuraram reparar os erros enquanto ainda estavam encarnados. Aí eu pergunto, o que é que nos impede de nós buscarmos o mesmo caminho? Na cultura judaico-cristã, o medo dos fiéis alimentou por séculos o poder de alguns, através do mecanismo da culpa que eles usavam. Então, nesse contexto, nós já nascíamos culpados, né? Afinal, nós somos descendentes de um erro de nossos ancestrais, um erro imperdoável, né? Como eles diziam, Adão e Eva. Então, que foi num ato de muita insensatez pela visão religiosa tradicional, eles abdicaram do maior presente de Deus, o paraíso na terra, trocando-o pelo fruto da árvore da sabedoria. Aí eu pergunto, nós somos culpados por desejarmos saber algo pelo conhecimento? Se Jesus diz, conhecereis a verdade vos libertará. Pelo que eles dizem, a ignorância seria o melhor remédio. Teríamos que aceitar, e aceitamos, como a grande maioria aceitam, esses dogmas irrevogáveis e inquestionáveis. Mas, quando nós ampliamos nosso olhar e nos aproximamos da realidade, nós conseguimos ir melhorando nosso
entendimento. E, por consequência, vamos refletindo melhor sobre nossas ações e as implicações dessas ações em nossas vidas e no meio onde nós atuamos. Mas será que essa história de culpa para aí? Não, não para. As mulheres judias nascem impuras, porque elas menstruam e nem sequer podem orar como os homens nos templos. Depois do ano 234 depois de Cristo, a história não para. Se criou aí a instituição católica e a culpa continuou cada vez mais presente. Homens deveriam lutar nas guerras santas, trazendo ouro para a igreja e diminuir o número de infiéis. Tinha que matar através das espadas. E aí, o que era dito para eles? Se eles fizessem isso, poderiam dormir com a consciência tranquila, pois estariam quites com Deus. Onde que Deus, que tem todo o poder, que criou tudo, né, iria precisar que trouxessem ouro, coisa material. E levaram algum ouro? Não levaram, todos que já se foram. Então, como assim ficar quites com Deus assassinando alguém porque é considerado infiel, porque questiona, né, essa instituição? Então, essa questão da culpa, ela foi se tornando mais abrangente. No capitalismo, nós somos culpados se nós não juntamos o capital, a grana, o dinheiro. O fracasso consiste em não ser sucesso nos negócios, nos estudos, na empresa, no consumo. E as mulheres ainda mais do que isso. Elas são consideradas fracassadas se não conseguirem manter o padrão de beleza das modelos magérrimas das passarelas, que já sofrem, né, por ter que conseguir manter esse corpo, esse padrão. Então, Jean-Yves, o padre francês, autor do livro Normose, que é a patologia da normalidade. Então, ele chama de normose tudo que é aceito socialmente como sendo algo normal. A sociedade aceita como normal, né? Mas esse normal, entre aspas, causa sofrimento, causa patologias e até mesmo a morte. Então, as relações fluídas, não consistentes, o consumo exacerbado, essa busca pelo padrão de beleza ideal que nós vimos hoje, essa busca pelo sucesso, pelo poder, etc., isso faz com que boa parcela da população sofra, gerando sintomas de difícil solução. Então, nós somos culpados por não conseguirmos atingir essa meta proposta dentro desse padrão de normose atual, buscando assim cobrir a culpa. Usamos máscaras sociais que nos fazem
parecer, onde nós parecemos não errar, parecemos ter, parecemos ser, mas só parecemos. Todos nós erramos e nós também não possuímos nada, uma vez que tudo pertence a Deus e pode nos ser retirado a qualquer momento. Nesse caminho aí, sequer nós temos de conhecimento de quem nós realmente somos. Então, nós ainda temos essa questão da culpa como produto social. Muito embora há mais de 2000 anos, com diversas formas de pensamentos que foram trazidas para a nossa reflexão sobre a situação do apego à matéria, sobre o descaso com as questões do espírito, né? Nós ainda trazemos essa questão da culpa como produto social. Mas não nos faltam opções filosóficas e religiosas para que a gente possa analisar o nosso modo de ser, o nosso modo de agir no mundo e as suas possíveis consequências. Todos temos aí à nossa disposição e temos de graça muita coisa. Então, o remorso é um mecanismo de autopunição. Culpa é a consciência de um erro cometido através de um ato que provoca prejuízo, quer seja material ou moral, a nós mesmos ou aos outros. E quando temos essa consciência do erro, nós vamos sofrer. Isso traz sofrimento. Agora, esse sofrimento, esse sentimento, né, essa dor, pode ser vivenciado de duas formas. De uma forma saudável ou uma forma patológica. Então, a culpa saudável é aquela em que nós nos arrependemos sinceramente. Embora ela seja revestida de dor, ela nos impulsiona para que a gente possa reparar esse erro. Esse é um processo saudável onde nós temos o diagnóstico do erro, que é o primeiro passo. Se nós não tivermos esse diagnóstico, nós vamos seguir adiante, né? Adquirindo, acumulando mais débitos. Então, pessoas que estão com suas consciências adormecidas, que ainda não despertaram a consciência, ao acordarem, elas resgatam dores maiores, porque vão acumulando muitos débitos, devido a essa sua cegueira espiritual em que elas se comprazem. Então, é preciso que a gente tenha o quê? O que os espíritos sempre dizem, a boa vontade, para que a gente não fique derrapando nessa estrada evolutiva além do necessário, colhendo dores tardias. Então, é preciso que exista o arrependimento sincero. É preciso que a gente mude a nossa mentalidade, diagnosticando o erro e desejando não mais praticá-lo. Mas a gente não deve ficar só na luta pela não repetição desse mal cometido. Só ali ficar sentindo a dor da expiação,
A dor, né, sentida, que a gente sente enquanto nesse despertar. A gente precisa seguir para o terceiro passo. Precisamos seguir para a reparação. E na culpa patológica, o que é que nós temos? Nós só temos como resultado o remorso. Ficamos ali no loop eterno, no pensamento em circuito fechado, acreditando erroneamente que ao sentir essa dor repetida, estaremos pagando pelo mal cometido e resgatando nossos débitos. Lé do engano. Sofrer não é sinal de ficar, continuar ali, não é sinal de que a gente está pagando pelo mal cometido. A gente precisa, né, resgatar nossos débitos. Mas a gente vai ficar resgatando esses débitos a todo instante. Ah, eu fiz isso, eu vou pagar, eu me comprometi. A coisa, gente, vamos analisar exatamente, de uma forma consciente. Porque a pessoa que sofre mantém-se no monodeísmo, uma ideia insistente, continuada, autoflagelando-se e não consegue se libertar dessa dor e nem evoluir. Ela se congela evolutivamente. Isso é uma trava psicológica que leva a pessoa a ter sérias patologias da mente e do corpo, se não forem percebidas e alteradas em pouco tempo. Então, no remorso, o sujeito enclausura-se em sua dor, lamentando-se. Acredita, eu não sou merecedor de nada bom. Desiste até de lutar, de reparar para libertar-se. Fica lá estagnados nessa água tormentosa, no contínuo sofrer sem sentido. Não consegue perceber a função do erro e da dor na sua própria evolução. Porque já vimos que o remorso só faz sofrer, não liberta. Então não adianta a pessoa ficar acomodada nessa queixa, nessa lamentação. Ela precisa amadurecer psicologicamente para poder avançar pelo caminho do auto-perdão e seguir em direção à reparação. Então, tudo que você faz, que você consegue saber que aquilo está lhe causando dor, que está lhe fazendo sofrer, vamos avançar, gente, para o caminho do auto-perdão. E vamos reparar aquilo, ver qual foi a situação e como ela pode ser reparada. Então, com essas existências nossas sucessivas, no contínuo evolutivo que nós estamos evoluindo sempre, só paramos se quisermos, ficar estacionados, surgem experiências várias como ferramentas preciosas para nos impulsionar a sermos melhores, a nos melhorarmos constantemente. A gente pode comparar esse processo de dor com o advento da febre no vaso orgânico, quando a gente tem febre no corpo físico, que está assinalando algum problema de infecção. É preciso ser diagnosticado para que possa ser tratado esse processo infeccioso. E na alma, é a dor que tem um importante papel de nos alertar sobre algo moral
que não vai bem. Então a gente precisa sair dessa postura insistente em que nós nos alojamos e onde nós analisamos a dor como se fosse uma inimiga nossa. É ao contrário. Ela deve ser vista como oportunidade de conhecimento, de entendimento de nós mesmos, para que ocorra uma possível melhoria íntima, uma melhoria real. Aí só que o que acontece é que nós estamos viciados nesse mal sofrer. Seguimos acumulando remorsos, distantes ainda do nosso objetivo maior. Qual é esse objetivo? Aprendermos com os erros, reparar e seguir adiante, libertos. Então, nós vamos acumulando no psiquismo inconsciente emoções relacionadas à culpa patológica, carregando em existências posteriores, em nossas próximas reencarnações, problemas de difícil solução, síndromes neuróticas que podem estar intimamente ligadas a essas lembranças do passado, mas que não estão acessíveis à nossa consciência, estão lá no inconsciente. Então, como exemplo, as pessoas que têm medo terrível de que algumas pessoas que que estão em posição de comando, aliás, o medo terrível, essas pessoas, o exemplo é esse, que algumas pessoas apresentam de estar em posição de comando, podem refletir erros do passado, quando elas precisaram lidar com a experiência do poder e faliram, devido à sua personalidade arrogante, abusiva ou intempestiva. Ou seja, se eu, no passado, eu tive uma atitude dessa, eu fali no poder, devido à personalidade arrogante, abusiva ou intempestiva, atualmente eu posso apresentar um medo de ficar em posição de comando. Então, nós temos que nos compreender senhores de nossas ações, mudarmos, libertando-nos desse remorso patológico e aprendendo a viver com mais responsabilidade. E aqueles que não conseguiram compreender, que ainda não conseguiram entender esse processo, e vão iniciar um processo autopunitivo e complexo. Vão sofrer demasiadamente a dor oriunda de seu passado complicado. Pessoa que não consegue entender do que aconteceu no seu passado. Né? Aí um exemplo é as pessoas que fazem uso de droga, mesmo as chamadas lícitas. Eles aprenderam o que aconteceu com o corpo espiritual, perispírito. Então, ao reencarnar, podem passar a sentir tremendas dificuldades íntimas. É preciso que a gente se liberte desse processo. Então, não importa o tamanho do problema ou do erro. O que importa é o nosso empenho sadio nas escolhas do hoje. Já sabemos que temos isso, vamos nos auto-perdoar
e ver quais são as nossas escolhas de hoje. Porque as escolhas que nós estamos fazendo hoje vão redundar num futuro diferente. Somos nós que determinamos o nosso futuro. Mas nós não temos mais esse controle sobre o que nós já fizemos. É passado. Mas nós podemos controlar o nosso próprio futuro. Só depende de nós. Os erros, eles nos ajudam a compreendermos os caminhos que nós trilhamos. São importantes para a nossa evolução. Mas precisamos ter uma fé raciocinada. Saber por que precisamos mudar, como e quando mudar. Então, se nós não conseguimos logo, temos que tentar, tornar a tentar, quantas vezes forem preciso. E se nós não tivermos a oportunidade, né, de reparar o erro que fizemos com uma determinada pessoa, vamos procurar na nossa vida não repetir o erro e amar muito. Como disse o apóstolo Pedro, o amor cobre uma multidão de pecados. Então, é isso. Deixa eu ver se eu tenho impressão. Então é isso. Aqui eu concluo. Pensei que eu tinha pulado alguma coisa, né, nessa reflexão, mas aqui eu concluo. Se alguém quiser fazer alguma colocação, fique à vontade. Não? Então vamos lá, né? Para a nossa vibração.